gente, a tecnologia hoje em dia é uma coisa incrível, não é? Como muda? A cada dia tem uma coisa diferente, tem um gadget diferente. E você sabe para que serve cada um? Por exemplo, hoje em dia tem notebook, netbook, tem tablet, tem smartphone, tem o PC, que é o computador que a gente usava e usa há muito tempo. É tanta coisa que a gente fica confuso. Mas hoje a gente vai desmistificar esse assunto de vez. Você vai aprender o que é cada um deles. Vamos lá! A gente começa pelo desktop. Ele é o famoso computador de mesa. Ele vem com um monitor, torre e com os periféricos. As vantagens: baixo custo das peças, facilidade de atualização, upgrade de tudo que você tem dentro dele, reparo, baixo custo de manutenção e tem um desempenho melhor que o notebook, até mesmo pelo tamanho dele. Desvantagens: ocupa um espaço danado. Você precisa de uma mesa fixa lá para ele. Não tem portabilidade e alto consumo de energia e aquele monte de fios. Mas agora a gente vai falar de um outro que eu acho bem bacana para você que precisa do computador de fato. O All-in-One é um computador que tem todos os seus componentes montados numa peça só. O que tem na torre, ou conhecida como CPU, tá tudo dentro dessa telinha. A maioria deles já vem com TV integrada. Então você pode colocar, por exemplo, na sua sala. É como se fosse uma TV, só que funciona como um computador também. As vantagens: facilidade de instalação, muito fácil, e o número reduzido de cabos. As desvantagens para ele é o preço, a dificuldade de atualização e na pouca quantidade de configurações disponíveis. Mas eu particularmente acho muito bacana. Eles são ideais para quem precisa de um computador que seja fácil de instalar, que você possa usar, por exemplo, como uma televisão e que ocupe pouco espaço em casa. Esse é o All-in-One, esse é o nome dele. E vamos para os mais famosos agora. Vamos para os notebooks. Eles são como se fossem os desktops, só que portáteis. Eles têm o drive de CD, DVD, Blu-ray e já é possível comprar um notebook com um desempenho fantástico. Vantagens: roda praticamente todos os programas que um desktop. Tem um tamanho reduzido e não precisa ficar ligado na tomada 24 horas como um computador normal. Desvantagens: nem sempre dá para encontrar um notebook com uma boa configuração para o seu uso específico. Às vezes você precisa de alguma coisa que seja mais pesada. Além disso, a manutenção tem que ser feita por pessoas especializadas, o que custa um pouco mais. Mas para você que precisa levar um computador para cima e para baixo, o notebook é perfeito. Já o netbook, que é o menorzinho, ele é diferente do notebook. Menor, mais leve, porém ele não tem o drive de CD e DVD, até mesmo pelo tamanho. E por ser menor, a capacidade dele de memória é menor que um notebook. Então as vantagens dele são baixo peso, a portabilidade, duração da bateria e o preço baixíssimo. As desvantagens são: a tela e o teclado são em tamanhos reduzidos, então às vezes você gosta de espaço ou tem dificuldades para digitar em tecladinhos menores, ele é mais complicado. Baixo desempenho, ausência do drive de CD e DVD e dificuldade de manutenção. Eles são um pouquinho mais chatos. Mas eles são indicados para quem? Por exemplo, se você é um vendedor, você precisa demonstrar algumas coisas. Um netbook é perfeito para você. As mulheres normalmente carregam até nas bolsas hoje em dia. E você pode considerar muito bem a compra de um netbook para ser o seu segundo computador, por exemplo. Você tem o seu desktop em casa e compre então um netbook para você. Tem mais um agora, que é o Tablet PC. Ele é um notebook, como qualquer outro, porém a tela dele gira e a tela tem o toque touchscreen. As vantagens: a tela touchscreen, que é sensível ao toque, e um fantástico desempenho. As desvantagens: preço alto, dificuldade de achar um tablet PC com boas configurações à venda, já prontinho para você. Normalmente você tem que montar um deles. Para que é recomendado? Para pessoas que fazem questão de ter o bom desempenho do computador, carregar para todo lado, né? Pelo alto custo, esse tipo de computador só é indicado para quem realmente precisa do touchscreen. Você não abre mão, por exemplo, um profissional que trabalha com desenhos tridimensionais, arte gráfica, ele precisa do touchscreen. Aí vale a pena investir em um tablet PC. Vamos para o tablet. O mais famoso tem o iPad, tem o Samsung, e eu tô com o iPad na mão. Os tablets, eles são computadores portáteis, eles não têm mouse, eles não têm teclado físico, o teclado dele aparece como touchscreen e é muito fácil de usar. Vantagens: tamanho reduzido, a tela touchscreen, uma boa duração de bateria, facilidade de uso e a portabilidade. As desvantagens: a impossibilidade de upgrades nas peças internas que você compra é o máximo que você consegue usar. A incapacidade para mudar o sistema operacional ou instalar programas como você faz no PC. E para quem
é o tablet. Ele é ideal para você, por exemplo, que precisa ler textos, para você que precisa mostrar coisas para as pessoas, fotos, por exemplo, você que é um corretor de imóveis. Já para você trabalhar, para você desenvolver planilhas ou outros programas, o tablet não é o mais indicado. Depois dos tablets, nós temos os smartphones. Ele tem diversos itens. Hoje em dia, quase todas as fabricantes têm uma loja de aplicativos. São vários os benefícios de se ter um smartphone. A hiperportabilidade, porque ele é um computador que cabe no teu bolso. No seu bolso, literalmente. Você carrega para qualquer lugar que você for. Só que você pode fazer ligações. Diferente dos outros computadores, você utiliza para fazer ligações. Facilidade de uso, desvantagens, o tamanho é muito pequeno, o preço é muito elevado, principalmente no Brasil. O smartphone acaba a bateria rápido, você precisa e é recomendável que você tenha sempre um carregador por perto. E aí? Bem, eu tentei explicar meio que rapidamente qual a diferença entre todos os gadgets de hoje em dia. Mas a mega dica de verdade é que você pesquise antes de comprar. Não vá pelo modismo, não vá comprar um tablet só porque hoje está na moda. Compre uma coisa que seja útil para você, que seja útil para o seu trabalho ou então para o estudo dos seus filhos. Faça uma compra consciente e compre algo que você de fato vai usar. Então essa é a minha mega dica de hoje. Semana que vem a gente volta com mais mega dicas.